Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor etion ha-Shabbat le-Kadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, enquanto estamos examinando a Parashá Re'er, que quer dizer observe, nós vamos examinar o texto na porção da Torá, no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 14, e nós vamos ler a partir do verso 22, que diz assim a palavra do Eterno: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Nós vamos examinar a questão do dízimo no texto que instituiu o dízimo. Então, a palavra de Deus diz, irmãos, que o dízimo, ele é de todo o fruto da tua semente. Então, o dízimo é em grãos. Amém? É o que está aqui no texto de Deuteronômio 14, 22. No verso 23, vem dizendo assim: e perante o Eterno teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Eterno teu Deus todos os dias. Aqui, queridos, também há dois pontos importantíssimos. Perante o Eterno teu Deus, no lugar que ele ali escolher para habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas. O que a pessoa vai fazer? Vai comer. Amém? A pessoa não vai chegar lá e vai entregar. A pessoa vai comer. Amém? Lá no templo ou no tabernáculo, no lugar onde o Eterno escolher para ali habitar o seu nome, amém? Que é na cidade de Jerusalém, depois que foi colocado o tabernáculo, depois que foi colocado o templo na cidade de Jerusalém, ali o Eterno escolheu para ali habitar o seu nome, e ali, meu amado, meu irmão, minha irmã, é onde as pessoas iam anualmente com os seus grãos para comer. Comer. Está aqui na Bíblia, Deuteronômio 14, 23. O verbo é comer. Amém? Então, aqui diz também no verso 24. Quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Eterno teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Eterno teu Deus te tiver abençoado. Vamos dar aqui um exemplo. Jerusalém é no sul de Israel, é onde fica na região da Judéia. Digamos que aquele fazendeiro, aquele homem do campo, ele mora na Galileia, que é no norte. Então, ele vai percorrer todo aquela quilometragem, toda aquela estrada de desertos e tudo mais, com vacas, bois, grãos, e se ele for farto, que tem que levar muito grão, muita vaca. E ali, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que se o caminho te for tão comprido, que os não possas levar, no verso 24, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, o verso 25 diz, então vende-os. A pessoa está lá, aquele monte de grão, um monte de animais para levar até o templo. Ele não vai fazer isso, ele vai vender tudo lá, que é o dízimo dele, amém? Que está no verso 25, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão. Ele pega aquele dinheiro e vai ao lugar que escolher o Eterno teu Deus. Agora a pergunta, ele vai pegar aquele dinheiro e vai dar lá no templo? Não, meu amado. Não é isso que está na Bíblia. Está no verso 26. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida, por tudo que te pedir a tua alma.
come-o ali perante o eterno teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa. Que maravilha! Olha que verso 26 maravilhoso. A pessoa vai comer e vai alegrar ele próprio e a sua casa, meus irmãos. O dízimo é uma alegria para a própria pessoa e a sua casa, seus servos, seus filhos, suas filhas, toda a sua família, ali, meus irmãos, se alimentando perante o eterno. Amém? E aqui no verso 27 diz assim: porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Então, ali o levita, ele está dentro das tuas portas, está dentro da tua região. Amém? Então, aquele levita que não tem grão, não tem plantação, ele vai ser abençoado também. Aleluia! Com alimentos. Verso 28. Agora, ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então você observa, meu amado, que no primeiro ano e no segundo ano, a pessoa vai comer o dízimo lá no templo. Amém? De Jerusalém. Se tiver uma sinagoga do lado do templo, ele não vai ali comer ali, ele vai só no templo. O dízimo é questão do templo de Jerusalém, não tem nenhum outro lugar. É onde o Eterno escolheu para ali habitar o seu nome. Aleluia. E aqui, meus irmãos, diz na palavra de Deus que ao fim de 3 anos, o dízimo não é nem para ser levado no templo. No terceiro ano, é dentro das portas. E ali, dentro das suas portas, no verso 29, então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que são as pessoas necessitadas, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o eterno teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então, meus irmãos, é um ciclo de 7 anos. O primeiro ano e o segundo ano, leva o dízimo no templo, que é em grãos e animais, come ali. No terceiro, isso no primeiro, segundo, quarto e quinto ano. No terceiro e no sexto, é dentro das suas portas, nem vai no templo. Amém? E aí vai ajudar o levita, o órfão, a viúva, aquela pessoa necessitada que não tem de onde tirar o seu alimento. Amém? E no sétimo ano, aí é como se fosse porteira aberta, né? Aí todos os necessitados, pobres, e todas as pessoas que precisarem, vão fazer a sua colheita, porque é o ano da remissão, é o ano chamado de ano Shemitah. Amém? Então, queridos, você observa bem, e agora, digamos que aquele homem levou ali para o templo, né, para fazer, ali no templo de Jerusalém, no primeiro, segundo, quarto e quinto, ele era um homem, um fazendeiro muito rico, amém? Então levou muito gado, levou muitos grãos, e toda a família dele, toda a parentela dele, inclusive servos, servas, enfim, todos que ele for levar para ali, para se alimentar. Então o que acontece? Vai que aquele varão, ele não vai ter estômago naquela família, incluindo todas as pessoas daquela família, para comer todo aquele dízimo, amém? Todos aqueles grãos, para todos aqueles animais. Então, meus irmãos, aquela sobra de grãos, amém? O que vai ser feito com aquilo? Aí que está. Do lado, anexo ao templo, tem um lugar que é tipo um armazém, chamado a Casa do Tesouro. Então, a sobra que aquela pessoa não conseguiram se alimentar, vai para a Casa do Tesouro. Amém? E ali vai ficar naquele armazém. Aí nós vamos agora no livro de Malaquias. Amém? No livro de Malaquias, meus queridos amados, a palavra de Deus vem ali em Malaquias, né, que é um texto. No capítulo, nós vamos ver que o livro de Malaquias, irmãos, foi escrito pelo escriba Esdras. Amém? E o escriba Esdras, quando ele estava vindo junto com Neemias, para fazer a construção da muralha de Jerusalém, o templo já estava funcionando há uns 60 anos, porque o templo ele foi reconstruído depois do cativeiro da Babilônia, o templo de Jerusalém, porque primeiro ele foi destruído, né? O templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos,
Amém? E depois de 70 anos, o rei Ciro da Pérsia mandou, né, o templo ser reconstruído. E aí foi Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, foram os profetas Zacarias e Ageu, e foi feita a reconstrução do templo em Jerusalém. A cidade não estava reconstruída, mas o templo já estava. E ali, meus irmãos, começou a funcionar o templo. Amém? Só que essa sobra do dízimo do fazendeiro, do grande fazendeiro, que deveria ir, que ele não conseguiria comer com a família, que deveria ir para a casa do tesouro, para alimentar os sacerdotes no exercício do serviço, durante o seu serviço ali no templo, que é o lanchinho do sacerdote, o almoço, enfim, daquele que está ali trabalhando no templo, amém? Por isso que é a casa do tesouro, é para isso, amém? Então, o que acontece? Aqueles sacerdotes, em vez de deixar o dízimo, a sobra, a grande sobra do fazendeiro rico, lá dentro da casa do tesouro, para ajudar a manutenção da casa do Eterno, porque ali teria que alimentar os sacerdotes do Eterno, os sacerdotes estavam levando para as suas casas. Estava resolvendo seus problemas particulares com algo que era para ficar na casa do tesouro para dar alimento aos próprios sacerdotes que estão em serviço dentro do templo. Então, meus irmãos, a gente vê que aí o Esdras, escandalizado, ele escreve o livro de Malaquias, e Malaquias não é nem um nome próprio, é Malachim, que quer dizer mensageiro, é o livro do mensageiro, amém? Aí aportuguesou Malaquias. Aí você vê, irmão, no verso 1º, lá no capítulo 1º, a gente vê para quem o Esdras escreve. Vê, capítulo 1º de Malaquias, versículo 6, diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes. Então ele está escrevendo para os sacerdotes que estavam levando o dízimo, que tinha que ficar na casa do tesouro, que eram os grãos, para suas casas, para abastecer suas casas. E a gente vai ver aqui, irmãos, no capítulo 2 de Malaquias, que ele continua falando com os sacerdotes. Capítulo 2 de Malaquias, verso 1, diz: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Então ele continua falando com os sacerdotes. Capítulo 3, ele continua falando com os sacerdotes. Os sacerdotes são de que tribo? De Levi. Então, os sacerdotes não estavam puros, porque estavam levando, né, aqueles grãos para suas casas, né, irmãos, que era para ficar na casa do tesouro. Então, no capítulo 3, verso 3 de Malaquias, Esdras escreve: e assentar-se-á como fundidor, falando do Messias, que iria vir ainda, né, Yeshua ainda não tinha vindo, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, que são os sacerdotes. Os sacerdotes são filhos de Arão, e Arão é da tribo de Levi. E os refinará como ouro e como prata, então ao Senhor trarão oferta em justiça. Porque do jeito que estava, não estava com justiça. E ele continua no capítulo 3, né? E fala no capítulo 3 aquela palavra, capítulo 3 de Malaquias, verso 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, dizeis. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Queridos, o Eterno está falando aqui que eram esses sacerdotes que estavam roubando, e não nenhum outro habitante de Jerusalém. Eles pegavam da casa do tesouro e levavam para suas casas. Verso 9: com maldição são os amaldiçoados, porque a mim me roubais em toda esta nação. Porque, meus irmãos, você observa bem, o sacerdote representava, né, a nação perante o Eterno, e os sacerdotes estavam trazendo para suas casas aquilo que era para manutenção da casa do Eterno. E aqui diz no verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O Eterno está dizendo: deixa ali no armazém, para que haja mantimento na minha casa, para que venha alimentar os sacerdotes que trabalham na minha casa durante o serviço. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus, não vos derramar uma benção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Por que, irmãos, o Eterno está dizendo isso? Fazendo dessa forma, vocês serão prósperos, vocês serão honestos, vocês serão prósperos. Eu vou abençoá-los. Mas não faça isso que vocês estavam fazendo, sacerdote, de pegar e levar para a sua própria casa. E verso 11: e por causa de vós repreenderei o devorador. Amados,
Esse devorador aqui é o mesmo, é o gafanhoto devorador, irmãos, que está lá nos livros dos profetas. É a locusta. Não tem nada a ver com Satanás, irmãos. Isso aqui é o gafanhoto devorador que comia as plantações que não geravam grão. Era isso, porque o dízimo era grão. Por causa de vós repreenderei o devorador, o gafanhoto devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. É o que está escrito na Bíblia. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, a gente vê que quem estava roubando a Deus eram os sacerdotes que estavam levando o dízimo para sua casa. Amém? Era ali, a carta de Malaquias não é dirigida a outra pessoa, a não ser os sacerdotes do templo de Jerusalém, que pegavam o dízimo que era para ficar no anexo ao templo, que era um armazém do lado do templo, chamado Casa do Tesouro, e levavam para sua casa. Não tem nada demais. Vamos ver o que Yeshua fala do dízimo? Vamos, Mateus 23. Mateus 23, irmãos, Yeshua está falando, pregando e falando sobre os pecados dos escribas e fariseus, e chamando-os de hipócritas. Então, quando ele chamava assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, falava uma coisa e no versículo seguinte fazia um comentário a respeito. É exatamente isso que a gente vai ver aqui. Mateus 23, 23, ele diz assim, Yeshua diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, da Torá, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. É claro que ali no templo de Jerusalém, os fariseus e os escribas dizimavam a hortelã, o endro, o cominho, que são grãos, certo? E era para ser feito somente no templo. Mas desprezavam o mais importante da lei, o dízimo, a misericórdia e a fé. Então, eles iam para o templo e se alimentavam com suas famílias, e sobravam e deixavam lá na casa do tesouro. Mas omitiam, mas não cumpriam o mais importante da Torá, que é o juízo, a misericórdia e a fé. E aí Yeshua faz um comentário sobre eles no verso 24. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ele chama o dízimo legítimo, que é o grão na casa do tesouro, quais um mosquito. Mas ao não observar a Torá, na Torá, o juízo, a misericórdia e a fé, vocês estão engolindo um camelo. Oh Deus! Palavra de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach diz, o dízimo para Yeshua é um mosquito. Mas o exame na Torá, do juízo, da misericórdia e a fé, que ali estão escritos na Torá, quem não o faz, está engolindo um camelo. Queridos amados, essa é a palavra de Deus. Nós falamos de dízimo na Torá, falamos de dízimo no livro de Malaquias, Malachim, que é um mensageiro, Esdras, no caso, né, que escreveu esse livro, e falamos o próprio Yeshua dizendo o dízimo legítimo, aquele que é feito em grãos, que é o único que tem na Bíblia, não tem outro, só tem esse, é um mosquito. Imagina o que é o ilegítimo, porque o dízimo só pode ser entregue no templo de Jerusalém, em nenhum outro lugar. Amém? O legítimo para Yeshua é um mosquito, mas o mais importante para Yeshua é que você examine na Torá, que está ali em Mateus 23, 23, o juízo, a misericórdia e a fidelidade. Amém? Que o Espírito Santo, meu amado, meu irmão, minha irmã, fale e continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.